Confira a hora certa. 1h05. Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Um programa abençoado em que todas as terças-feiras, às 1h10, a gente está aqui compartilhando da palavra do Senhor, certo? Da Bíblia Sagrada. Eu me chamo David, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E o nosso templo, o local onde a gente se reúne, se localiza, fica ali próximo ao hospital, antes do hospital, ao lado do Mercadinho de Socorro, certo? Um mercado de socorro bem conhecido aqui na cidade. E eu estou aqui hoje com a presença do nosso querido pastor Roberto Soares, pastor da nossa igreja. Dá um alô para o pessoal, olá, pastor. Pessoal, graça e paz. Boa tarde a todos. Declaro um programa abençoado, cheio da graça, da presença de Deus, da unção. Hoje nós vamos aprender muito. Hoje o programa está pegando fogo. Um tema aqui bem polêmico aqui, né, Deus? E a gente vai estar debatendo aqui à luz das Escrituras Sagradas. Amém. Então fica ligadinho, pessoal, que a palavra de hoje, todo ser humano precisa ouvir a palavra de hoje, certo? É uma palavra que a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, é de extrema importância, tá certo? Muita gente conectada aí, né, pastor? Muita gente, a audiência tá bombando hoje. Tá, então, tem muita gente conectada, né? Ó, tem até pastor Tiago aqui, né? Pode falar, pastor. Brejinho tem a irmã Carla. A irmã Carla que está nos escutando. Deixa eu ver mais aqui, que está conectada aqui. Brejinho, Eliane também está conectada. Vê aí no grupo de Itapetim. Itapetim tem o pastor Tiago conectado como sempre. Nosso irmão Anderson estava conosco aqui no outro programa, também está conectado conosco. Nosso irmão... Cadê Jesus? Irmã Dalva, conectada também, como sempre. A paz do Senhor, irmã Dalva. Irmã Mary, conectada também, a irmã Mary. Luciana e Luciene, desde 1h estava esperando aqui. Paz do Senhor, irmã. Irmã Vânia também, lá das casinhas, né? Lá das casinhas, está conectada. Amém. Lembrando, sim, a irmã Raquel. Joana, minha esposa, conectada. Lega. Anderson Socorro, também, né? Inclusive, Eduardo Batista, pastor. Eduardo Batista. Um abraço aí para meu companheiro Eduardo Batista. E Anderson também, né? Inaugurou a sua barbearia. Ontem, não foi? É onde, Anderson. pastor? É aqui no Alto Santo Antônio. Santo Antônio. Ali por trás da Rua de Bigode, né? Ele tá pegando a agenda, então se você aí tá sem cabeleireiro ou tá cheio de mais em algum canto, você já pode se direcionar ao nosso amigo antes, que é irmão lá da nossa igreja, viu? Amém. Também irmão Aldim também tá ouvindo aqui, irmão Aldim, que ajeita a televisão. Depois lembra no final para deixar o contato dele, né? Pronto, tá certo. Irmã Graça conectada, Neném, a mãe de Gilberto conectada também. Muita gente, a audiência tá bombando, pastor. Glória a Deus. Então, vamos lá começar, né, com a oração, que o Espírito de Deus possa nos conduzir, nos dar sabedoria e abrir os nossos olhos espirituais, né? Que o Espírito Santo faça visitação, a presença e a glória do Senhor seja sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, pessoal? Hoje o programa vai ser um pouco diferente, certo? Vai ser como um podcast, né? Eu vou fazer umas perguntas aqui para o nosso pastor, para em linha com a palavra, tanto ele como eu, a gente tá respondendo essas perguntas e abrindo o entendimento de todos os ouvintes, né? Acerca do que a Bíblia diz a respeito da salvação, certo? Isso. A respeito da salvação. Esse é um tema, como eu falei, que todos nós precisamos aprender, pessoal. A Bíblia fala muito, o próprio Jesus falava muito sobre salvação e a gente vai ver aqui muitas dúvidas, né, que muitas pessoas têm. Eu vou estar fazendo as perguntas e o pastor vai estar respondendo aqui em linha com a palavra, tá certo? Então, fica atento aí. Primeira pergunta, pastor, para a gente ser breve. A pergunta é o seguinte. Posso fazer? Pode fazer. O que a Bíblia define como o plano de salvação? E por que ele é necessário para toda a humanidade? O que a palavra define como plano de salvação? O que é plano de salvação e por que esse plano de salvação é necessário para toda a humanidade, pastor? Então, o plano de salvação ele é muito importante, né? Porque a gente sabe que desde o princípio houve a queda do homem, né? Que foi no começo, lá no livro de Gênesis fala, foi justamente a queda de Adão e de Eva com a sua desobediência. E ali a gente sabe que quando isso aconteceu, o homem ele morreu espiritualmente, ou seja, ele perdeu o vínculo com Deus, se tornou um homem espiritual morto, né? E ali ele estava sentenciado à condenação eterna. Eles foram expulsos, como a Bíblia diz, foram expulsos do jardim do Éden. E a descendência de Adão, automaticamente eles já começaram que eles foram se multiplicando, né? Deus tinha dado essa graça de multiplicar sobre a terra. E ali foram nascendo as pessoas, e as pessoas elas nasciam ali, mas automaticamente elas iam pegando aquela cultura de Adão e Eva de um homem caído, né? O pecado já estava na carne por causa da queda de Adão, né? Do homem. E automaticamente as crianças que se desenvolvendo, crescendo, iam cometendo seu pecado também. Então, por conta disso, o ser humano ele ficou caído, perdeu a natureza divina de Deus dentro dele, né? E Deus ele providenciou um plano perfeito, justamente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente sabe que o plano de salvação de Deus foi através do seu Filho Jesus Cristo. Não era necessário alguém vir à terra, vencer o diabo sem pecar. Porque todo ser humano, eles não conseguiram viver sem pecado, né? Mas Jesus conseguiu viver sem pecado. Por isso que a Bíblia diz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o Cordeiro perfeito, o sangue dele é perfeito. Ou seja, o sangue dele é que nos purifica do pecado. Ou seja, ele apresentou a Deus após sua morte e ressurreição, no tabernáculo celestial no céu, a Bíblia diz, está escrito lá em Hebreus, o seu sangue perfeito, né? Que é por isso que nós somos perdoados. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador e aceitamos o plano de salvação de Deus, automaticamente nós somos perdoados dos nossos pecados, né? E Deus nos recebe ali como filho e nos tornamos filhos de Deus. Amém, pastor. Ô pastor, e lembrando também, né, que esse pecado de Adão e Eva, né, esse primeiro pecado na humanidade, foi porque Deus falou que ele não podia comer do fruto da árvore da vida, né? Foi uma desobediência. Justamente. Aí ele desobedeceu a Deus e aí entrou o pecado no mundo. É tanto que lá em Romanos 5:12 diz assim, pastor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por um só homem, que foi Adão, no caso Adão e Eva, né? Adão, entrou o pecado no mundo. Aí pelo pecado a morte, que essa morte Deus falou, né? Se você comer do fruto, não coma desse fruto da árvore da vida, porque se você comer, certamente morrerá. Que no caso o fruto, né? Se a Bíblia diz que existia realmente um fruto, tem gente que entende que é uma maçã, né? Mas a Bíblia não diz que é uma maçã, a gente não sabe qual é o fruto, né? Amém, verdade, pastor. Alguns até brincam, não, foi um coco, porque a Bíblia diz que tomou, né? E comeu do coco. Bebeu o líquido e comeu do coco, mas a gente não sabe o que foi realmente. Verdade. Mas enfim, o pecado não estava no fruto, o pecado estava na desobediência, que
Era aquilo representava o quê? O livre-arbítrio. Amém, Né? Quando pastor. Deus coloca não é que aquela árvore fosse ruim, não fosse uma maldição, mas aquela árvore representa o livre-arbítrio do ser humano, né? Porque Deus queria que o homem se visse e adorasse a Ele Por uma decisão própria, por uma né? decisão própria, De não amor. forçado. Então isso significa o quê? Livre-arbítrio. Da mesma forma hoje, Deus está dando a escolha de você escolher o plano de salvação para não ir para o inferno, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que nós somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Lá no livro de Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há nenhum que Forte. não tenha pecado, né? Não adianta também colocar a culpa em Adão e Eva. Por quê? Porque mesmo que Adão não pecasse, que a gente carregou, né, na nossa carne o pecado de Adão, mas é interessante dizer que eu e você não conseguiríamos viver sem pecado. Todo mundo pecaria, irmão. Todo mundo peca, então não adianta. O ser humano em si, ele infelizmente ele não deu ouvido a Deus e até hoje ainda não está dando, né? Então por isso que Deus preparou esse plano através de Jesus. Agora também, David, é interessante notar que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Como diz lá em 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, quem é que intermedia entre Deus e o homem? É Jesus Cristo. Não adianta eu colocar Pedro, Maria, João para que seja um intermediador, porque a Bíblia não diz isso. Falar isso é criar uma doutrina fora das Escrituras Sagradas. E eu não posso aceitar algo que esteja fora das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a base da nossa fé. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É nele. A minha fé tem que estar nele, né? A minha confissão tem que estar nele. Ele é que eu posso dizer, a base principal, o fundamento do cristianismo, é Jesus Cristo. Por isso que ele é o Senhor dos senhores, né? Ele herdou no nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, né? Para que todo joelho se dobre diante dele. O pastor é forte, que esse versículo que o senhor leu já diz tudo, né? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, Isso, só por corretamente. meio dele, né? Só por meio dele. Resumindo, a Bíblia está dizendo que só por meio de Jesus é que você consegue chegar ao Pai. Amém? Segunda pergunta, pastor. Mas antes de entrar na segunda pergunta, olha que versículo interessante, 2 Coríntios 5,17, que diz assim, e assim, nota esse versículo, você que está em casa e medita nele. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por isso que está em Cristo, não é, vai nos dar a condição de ser uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então o plano isso faz parte do plano de salvação. Hoje nós que confessamos a Jesus como Senhor e aceitamos, nós podemos dizer que nós realmente somos filhos de Deus, né? E temos um nosso nome escrito no livro da vida. Porque a palavra de Deus também diz, a todos quantos receberam, Deus deu-lhe o direito de ser filho de Deus. Eu separei esse versículo. Separou, né? Agora é necessário também, né, a permanência. Porque quem pega no arado, né, que está ali trabalhando, vai cultivar, se ele vai arar a terra para poder plantar, né, ele não pode olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele vai perder ali a direção e ele vai atrapalhar tudo. E tem um texto na Bíblia, Jesus falando sobre isso, né? Que quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Então é necessário, para que você tenha essa garantia da sua salvação, se apoiar, se apropriar, né? Receber, professar a sua fé em Jesus Cristo. Amém, pastor, amém. Pastor, o senhor acabou de falar, né? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tem pessoas que dizem assim, que não, mas eu não peco, eu não roubo, eu não mato. Era como se essa pessoa estivesse dizendo assim, não, eu não peco, eu nunca cometi pecado. E a Bíblia, que nem o pastor disse aqui, a Bíblia diz, todos pecaram, todos nós já erramos, todos nós já falhamos, né? Seja num pensamento, seja numa palavra, seja numa atitude. Até a palavra diz assim, ó, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a Bíblia está dizendo que todos pecaram. Porque até
ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, a Bíblia está dizendo que todos pecaram. Né, Isso, pastor? justamente. Então você que está aí, irmão, por mais que você nunca tenha matado alguém, né, nunca tenha roubado na sua vida, mas você já falhou, você já errou. Ô David, isso significa justiça própria. Isso. O que é justiça própria? É o cara achar que pela sua bondade ou aquilo que ele faz vai dar o direito à salvação. Não vai. Por quê? Por mais que você consiga acertar em alguns pontos, terá outros que você vai errar. Verdade, pastor. Né? Então, se apoiar na sua própria justiça, bater no seu peito e dizer assim, eu mereço, né? Eu nunca matei, como você disse, nunca roubei, eu não gosto de meter em confusão, isso, aquilo, ele está querendo colocar a sua justiça. É como se ele dissesse assim, eu sou merecedor. Na verdade, se for pelo esforço humano, ninguém vai ser salvo. Verdade. Nós recebemos a graça da misericórdia de Deus de um dia receber a salvação pela misericórdia de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez. É por isso a importância da gente se apoiar na nossa fé nele. E buscar. Tem que buscar, irmão. Buscar enquanto pode achar. Né? Aí é porque tem um texto na Bíblia, Dave, que diz assim, que para que nos orienta a despertar do sono. Né? Que Forte. tipo de sono é esse? É a pessoa. Sono significa lento espiritualmente. Não se importa com as coisas de Deus. Né? Está tão atento com as coisas seculares, com o mundo, com os prazeres da carne, né? Com aquilo que o mundo oferece, que ele não tem olhos espirituais para pensar nas coisas celestiais. Né? Aí o pior de tudo é que, imagina se uma pessoa dessa morre desse jeito. Aí eu te pergunto, você ouvinte que está me ouvindo, para onde vai a sua alma, né? Amém, amém. Vamos para a segunda pergunta. É muito importante, irmã, essa palavra. Vai recebendo aí. Amém. Antes de tu ler a segunda pergunta, eu quero ler aqui o que Leona, né? Colocou, Leônia. né? Leoni, né? Leônia. Colocou aqui no grupo: o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como concluímos. Eita, como é forte. O que importa é concluir. Né? E até o final, é não desistir. Não e parar. as que não... Qual conselho tu daria para essas pessoas que ainda nem começaram sua corrida com Deus, né? Comece o quanto antes, irmão. Tem uma frase que o pastor diz muito, que o pastor criou, que é assim: não é tempo de perder tempo, certo? Então, se a gente vive aqui na terra, a gente tem que buscar o Senhor enquanto antes. A gente tem que começar a nossa corrida, que nem o apóstolo Paulo disse, né? Concluir minha corrida, né, pastor? Justamente. Então, você tem que começar. Tem gente que nem começou, tá vivendo sua própria vontade. Guardei a carreira e não Guardei a neguei a carreira. fé, né? Verdade. Mais ou menos assim, ele diz. Então começa a sua corrida, começa a buscar o Senhor enquanto há tempo, porque depois que morre, irmão, acabou-se. A Bíblia diz: segue-se o juízo, né? Ou seja, o tempo de você buscar o Senhor é enquanto você está vivo. Então comece a sua corrida o quanto antes. Rafinha tá online aqui, ó, conectado. Glória a Deus. Eita, Rafa. Começa a tua abençoado. carreira aí, segue firme, Rafa. Amém. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Por que o pecado separou o homem de Deus e tornou indispensável um plano de redenção? Por que o pecado separou o homem de Deus e tornou indispensável um plano de redenção? Essa é forte. Hoje eu entendi a pergunta. Indispensável, ou seja, é necessário. É necessário. Ou seja, é necessário o plano de salvação, que é através da redenção. Né? Redenção vem de ser redimido, ou seja, nós fomos redimidos por Cristo. Somos redimidos, por isso é necessário. A confissão é importante. Quando a gente diz assim, quem quer entregar a sua vida a Jesus, isso é importante. Tem muitas pessoas que não entendem a importância disso, porque é nesse exato momento que ela está tomando a decisão dela, né? Quem quer entregar a sua vida, ela está confessando. A Bíblia não diz: se confessares com a tua boca e crer no teu coração, serás salvo. Então é necessário eu receber e confessar diante dos homens: eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Não é? Então, para que os meus pecados possam ser perdoados.
entendeu? E ali eu possa ser recebido no plano de salvação, né? De redenção que Deus preparou para todos aqueles que creem. Então, é indispensável, como foi o começo da pergunta mesmo. Porque o pecado separou o homem de Deus. Então, sim, isso aí é simples de falar, né? Porque Deus não é luz e luz não se une com as trevas. Verdade. Então, o pecado separou. Então, hoje, mas pastor, hoje a gente ainda não falha, mas hoje tem o sangue de Cristo que nos cobre. Isso. Entendeu? Tem agora um mediador, né? Que mediador. Por isso que quando a gente erra, rapidamente a gente deve pedir perdão a Deus, né? No nome de Jesus, perdoa, Senhor. Porque ali aí ele faz essa interação, né, entre Deus e o homem para que nós possamos ser perdoados, né? Amém. Aqui também em João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, por isso que tem a pergunta, né? Quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Né, pastor? Agora, Amém. Outro texto aqui, antes de pular para a outra pergunta, é interessante também entender que o plano de salvação, David, ele foi dado gratuitamente. Não há dificuldade. A dificuldade está só da pessoa não querer, né? Porque a parte de Deus já foi feita. Ele deu gratuitamente. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o dom gratuito. A salvação é gratuita. Você precisa receber sua salvação. Amém. E você tem que receber por meio de Jesus. Não estou falando assim, Deus só vai levar as pessoas perfeitas para o céu. Não, então não ia ninguém. Não tem ninguém perfeito. Verdade, pastor. Mas ele precisa da sua crença, da sua confissão, do seu arrependimento e do seu reconhecimento que você precisa de um Salvador, né? Aí as pessoas às vezes dizem assim: agora vai ser crente. Mas você sabe o significado da palavra de crente para você dizer isso? Crente significa aquele que crê. Então não importa se a denominação que você congrega, né? Se você é um católico praticante, se você é um evangélico praticante, se você crê, então você é crente. Agora você precisa crer em Cristo para você ter a sua salvação, né? Você precisa abraçar, você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Não foi o que Jesus disse? Isso. Siga-me, né? Porque a crença envolve seguir, envolve renúncia, envolve busca, envolve perseverança. Tudo isso faz parte do plano da salvação. Tem pessoas, pastor, que até entrega a vida a Jesus, né? Assim, confessa Jesus como Senhor, mas chega numa parte da caminhada e as pessoas desistem, né? Param. Aí elas têm que tomar cuidado, né, pastor? Porque assim como a Bíblia diz que quando você confessa e confessar de coração, crer de coração, você é salvo, mas a mesma palavra diz que tem nomes que vão ser riscados do livro da vida, né? É possível a pessoa ter um nome, mesmo sendo um cristão, é possível ter um nome riscado, se ele desistir, claro. Então, por isso, se ele negar a obra de Cristo, então é possível alguém perder a salvação, né? Por isso que tem que perseverar, né? Por isso a importância de perseverar. Amém. Entendeu? E confiar nessa graça de Jesus Cristo, né? Essa graça de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, que graça é dom gratuito, algo que foi de graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Terceira pergunta. Como o amor de Deus se revela no envio de Jesus dentro do plano de salvação? Como o amor de Deus se revela no envio de Jesus? É justamente o texto que eu falei aqui, né? Deus, ele se mostrou para o ser humano por meio de Jesus Cristo. O texto que eu disse, né? O amor dele se revela por meio de Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele é revelado por meio daquilo que Jesus fez. Ou seja, ele se doou, ele se entregou, ele se deu em favor dos nossos pecados, tá certo? Vi que tá olhando ali a hora, mas está errado ali. Tá, né? É interessante, pastor, que a gente vê aqui a prova do amor, né? A pessoa do Deus, porque Jesus
Jesus é o filho perfeito, né? E Deus entregar o próprio filho por amor a você, por amor a mim, por amor a todo ouvinte. Isso é muito amor que Deus tem por sua vida. Então você precisa buscar ele, irmão. Você precisa amar Jesus verdadeiramente, não só de palavra. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus falou, né, pastor? Que tem várias pessoas que honravam Jesus com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor, né? Eu me lembrei, encontrei aqui o texto, David, que João 14,6, que a gente frisou aqui no comecinho do nosso bate-papo, que diz assim, é interessante aí você que está nos ouvindo, que não tem conhecimento das Escrituras, notar e acompanhar em casa. Amém. Né, eu sempre procuro ensinar a palavra. Eu não estou ensinando coisa da minha cabeça, eu estou ensinando a palavra. O que está escrito. O que está escrito. João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito Então, forte. não tem mais, não adianta. Eu já vi pessoas dizendo assim, todas as religiões levam a Deus. É mentira. Só não, Jesus. Nem todas as religiões te levará a Deus. Jesus é o caminho que te levará a Deus. Então tenha cuidado com esse negócio aí, todas as religiões levam a Deus. Aí você pode estar seguindo um caminho que não é o caminho correto. E você pode se atrapalhar. A Igreja de Cristo, que não é a placa, né? A placa ali são denominações, organizações. Ela precisa, somos nós, a Igreja de Cristo, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Amém. Precisa ter um conhecimento, né, pastor, da Bíblia. Para que eu não seja enganado. Isso. Né? Eu procuro ensinar a Bíblia. Está escrito, não está, então descarta, meu irmão. Amém. Eu não vou acolher aquilo que não está escrito na palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Isso. Nós defendemos ela porque manual. É o nosso manual. Você vai comprar uma máquina de lavar, será que você não vai ler o manual? De repente você vai ligar a máquina sem ler o manual, faz alguma coisa errada, perde a máquina. Verdade. Por quê? Porque você não lê o manual. A Bíblia é um manual deixado por Deus para que a gente não seja enganado por nenhum tipo de doutrina estranha. Amém. Ou espíritos sedutores ou espíritos malignos. Se a gente estiver firmado na palavra, nós não seremos enganados. Glória a Deus. Não é verdade? Amém. Quarta pergunta. Diz assim, qual é o papel da cruz de Cristo do plano de salvação segundo as Escrituras? Qual o papel da cruz, do momento em que Jesus morreu na cruz? Foi um momento muito forte, ali era decisivo. Porque Jesus ele tinha sua vontade própria, ele poderia negar aquilo, né? Não querer passar. É tanto que a Bíblia diz que lá no jardim de Getsêmani, quando ele estava exclusivamente naquele local, ele orou ao Pai. E ele ainda chegou a pedir, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice significa sofrimento. Era aquilo que ele ia passar, não só no sentido do corpo, né? do corpo da físico, dos chicotes, da dor física, mas da separação de Deus. Né? Porque por um período ele não foi separado de Deus. Ele até gritou, né? Senhor, por que me abandonaste? Não foi? Justamente. Então lá no jardim de Getsêmani, um pouco tempo antes dele ser levado ao tribunal, ser julgado para ser crucificado, ele orou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a cruz é algo muito representativo. Né? A cruz representa renúncia, a cruz representa morte, representa sacrifício. Né? Então tudo aquilo ali era de extrema importância. Era necessário Jesus ir para a cruz. Porque foi na cruz que ele levou os nossos pecados. É muito forte. Ô pastor, o senhor falando esse versículo da cruz, e eu lembro que o próprio Jesus, ele também mandou a gente tomar a nossa cruz, né? Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Justamente. Ou seja, ele estava dizendo, você, querido ouvinte, e eu, o pastor que está aqui, se a gente quer ir após Jesus, a gente também tem que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, né, pastor? Que nem o próprio Jesus, ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Ou seja, a mesma coisa a gente tem que fazer, tem que deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade do Pai. Agradar ao Senhor. Né, pastor? É justamente isso. Corretíssimo. Vamos seguir aqui, que o programa está muito bom e a gente tem só 5 minutinhos aqui para a gente poder concluir, né? Quinta pergunta. A salvação é resultado de obras humanas ou é exclusivamente da graça do Pai? Interessante que a gente já falou até um pouquinho sobre isso, né?
Claro que a salvação ela é de exclusividade de Deus. Amém. Da graça, né? Não pense, eu não estou pregando contra as obras é importante. As obras é até uma consequência da graça. Justamente. Né? As obras é uma indicação, pode ser uma indicação de alguém que nasceu de novo, que foi salvo. Amém. Né? Por quê? Porque se a pessoa diz, eu vou fazer aqui isso aqui para que eu seja salvo. Pronto, isso é justiça própria. É como se ela estivesse dizendo assim, eu consigo ser salvo por meu próprio esforço. Por meu mérito, por né? meu mérito. Né? Consegue não, tem que ser Jesus. Agora, uma pessoa salva em Cristo, ela tem que ter um bom caráter, um bom testemunho, ela tem que produzir os frutos do Espírito. Frutos. Né? Os frutos do Espírito que Deus deu por meio do Espírito Santo, a paciência, a amabilidade, domínio próprio. Perdão. Tem que estar com o coração disposto para perdoar. Né? Então, ontem que eu fiz tava ministrando num velório. Certo. Né? E eu olhando ali aquela pessoa no velório ali é muito forte um velório, né? Por isso que Salomão disse assim, é melhor ir no velório do que numa festa. Verdade. Pastor. Porque quando você vai no velório, você vai refletir. Numa festa você não pensa, né? Você vive aí só quer prazer da carne. Quando você vai no velório, você está olhando aquela pessoa ali que vai ser sepultada, né? E você está imaginando ali, daqui a um tempo é eu. E nós não vamos escapar. É por isso que é necessário, você que está me ouvindo, você precisa se converter, viu? Se converta. Não brinque não. Eu estou falando aqui, ó, não brinque não. Porque se você morrer sem se converter a Jesus Cristo, você vai para o inferno. E o inferno é real, o próprio Jesus fala. É real, né? Jesus fala sobre o inferno. Né? Ele fala até um dizerzinho que diz assim, é melhor perder seu braço, seu olho, né? Do que ir manco, né? Faltando, sem a perna, para o céu, do que estar com todo o corpo e ir para o inferno. Isso ali é um sentido figurado, a gente sabe. O que ele quis dizer é assim, é melhor renunciar a muitas coisas que dá prazer na carne, mas é pecado, do que você perder sua salvação. É forte. Entendeu? Isso é sério, irmão. O que o pastor está dizendo aqui é o que está escrito na Bíblia, o que o próprio Jesus falou para te livrar desse lugar inferno e te colocar nesse plano de salvação do céu que a gente está ensinando. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eita glória. Olha que a demonstração de poder, né? De amor. Glória também. a Deus. Não vai dar tempo a gente entrar na outra pergunta, mas eu quero deixar mais um texto, né, para interagir um pouco com o grupo, fazer uma oração e poder te abençoar. Atos 4:12 diz assim, e não há salvação em nenhum outro, que é Jesus, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é de Jesus, referência bíblica, Atos 4, versículo 12, que nenhum outro nome a salvação. É a salvação. Só em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E pela sua graça, pelo seu amor, que tem nos alcançado. Aí tem pessoas que dizem, não, mas isso é mentira. O irmão, o próprio Jesus disse aqui em João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vê o telefone de antes aí para nós publicar aqui. Pessoal, ele até tá mandando uma mensagem. Se você antes puder mandar seu contato aí no grupo, fica mais fácil, a gente ganha tempo. Eu já aqui, vi que a aqui. gente vai estar terminando aqui, né? É 9... Quer falar? Vou dizer antes logo é o o antes número. cabeleireiro, viu? Pronto, 98139-9819. 98139-9819. Tá começando agora, mas ele já tá bem profissional, já fez um curso, né? E você pode fazer sua agenda lá, eu tenho certeza que ele vai te dar um desconto aí bom. Pessoal aí que tá nos acompanhando, Dona Maria, a irmã Maria lá de São Vicente, Leona, sempre tá nos acompanhando. Socorro, irmã Socorro. Socorro, meu amigo Klebe, Cláudia, né, também tá nos acompanhando. Rafa. Irmã Maria lá de São Vicente, irmã Maria Sunsa. de São Vicente, Sunsa, né, tá nos acompanhando. Lá de Brejinho também tem pessoas nos acompanhando. Irmã Carla aí colocou aqui, é fogo do céu com o irmão Rega a imagem. Ivanise também conectada.
Glória a Deus. Então, tem sido um público aí abençoado. Antes colocou a cruz é perda, mas também só ganha nela. Eita, é forte, né? É verdade, né? Perde muitas coisas, aquilo que agrada a carne, mas nós ganhamos aquilo que é mais principal, que é a nossa salvação. Também um abraço ao meu irmão B, que está lá em São José do Egito. Amém. Que está também escutando o programa na rádio. Nós declaramos aí muita chuva de bênção aí na tua vida. Que Deus te guarde e te proteja. Então quero orar por todos vocês que têm nos acompanhado. Né, sim, lembrando aqui, né, para a gente concluir aqui com uma oração abençoada, que hoje à noite, às 19h30, né, nós vamos fazer um sopão, né, para a igreja, mas se você está ouvindo aí o programa e sentir de ir lá, dá uma passada. Lá na casa da irmã Poli, lá na rua da Caixa d'Água. Isso. Na saída para Goiabeira. Quase de frente da Caixa d'Água, não tem erro. Quase de frente, na saída para Goiabeira. Que horário aí, pastor? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Vai ser ali de frente, naquele calçamento ali, você vai ver lá, você pode ir lá, participa dessa reunião. Eu vou estar lá ministrando, quem vai estar ministrando é eu, né? E eu posso também estar orando por tua vida pessoalmente. Amém. Né? Por cura, né, pastor? Posso orar por cura lá também. Né? Quinta-feira tem culto, sempre né? temos os nossos cultos às 19h30 e no domingo às 19h. Lá próximo ao hospital, ao lado do Mercadinho de Socorro. O Verbo da Vida, os cultos normais, é no Verbo da Vida de Itapetim, perto do hospital. Lá tem a placona na beira da pista, né? Você não tem como errar, não. E hoje é ali perto da Caixa d'Água. Vai para lá, porque vai ser um tempo precioso. Então, amém. Pai, que o Senhor te abençoe todos os ouvintes, todas as pessoas que têm nos acompanhado, Senhor. Nós oramos para que a tua mão santa e poderosa seja sobre cada um, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja e que o Senhor os livre de todo mal. Assim nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, por esse programa abençoado. Oramos pela vida de Pedro, que tem nos dado essa assistência, Senhor, e toda a equipe da rádio, Pai, que tem sido tão bom com a gente, dando esse espaço aqui para que possamos pregar o Evangelho. Nós oramos, te agradecemos. Oramos por Ailson também, diretor dessa rádio. Oramos pelas autoridades, pela nossa prefeita Aline, que tem feito um trabalho abençoado. Que o Senhor guarde a vida dela, que o Senhor proteja a vida dela, Senhor. Que o Senhor a livre de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa cidade. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A paz, pessoal. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor. Nas batalhas em que grandes guerreiros estavam com medo, Ele fez moça pobre sentar-se num trono real, para salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou um leigo para ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria, para nascer o Salvador do mundo numa estrebaria. Deus levanta do monturo o necessitado e assenta no lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde, mas abate quem é exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus, Ele não vê o homem como a gente vê. E quando o crente está